Olá, terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de geografia. Vamos agora colocar nossos conhecimentos em prática, voltando a falar da área rural, do campo, aonde nós vimos que as plantações de diferentes tamanhos têm nome diferente também. Nós vimos que no campo ele é utilizado para várias coisas, como o cultivo, a criação de animais. E agora a gente vai ver como é que funciona uma escola no campo. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Como as crianças que moram no campo, elas trabalham e vivem, né, porque ajudam seus pais, mas além disso, como elas vão para a escola? Como é a escola do campo? Então vamos descobrir como é que é. No espaço rural, assim como no espaço urbano, há escola para as crianças. Lá elas aprendem tudo que as crianças da cidade aprendem em suas escolas. Porém, também estudam outros assuntos relacionados ao seu cotidiano, como aspectos da cultura local, preservação dos recursos naturais, cuidando dos animais, como o solo, plantio e colheita. Olha só que legal! As escolas do campo também têm disciplinas voltadas para as plantações, colheita, cuidado, tudo que a gente está vendo lá em ciências, eles aprendem na prática, eles vão para o campo, para o solo, para cuidar do solo, fazer irrigação, fazer drenagem, fazer colheita, fazer plantio, para que essa cultura, como nós vimos em história, de cuidar do solo, de continuar as fazendas, as plantações, os sítios e as chácaras, continuem de geração em geração, como uma cultura de trabalho. Olha só que legal. Vocês perceberam que a gente incluiu história, ciências e geografia? Olha como é interessante, né? Eu acho isso muito legal. E aqui tem uma aula prática sobre técnicas de cultivo em uma escola rural no município de Independência, no Ceará, no ano de 2013. Então aqui as crianças, né, os adolescentes estão já fazendo os seus plantios, plantando, fazendo as suas hortas, né, vendo como é que cultiva o solo, como é que cuida do solo, como é que coloca os nutrientes, como é que cuida das plantas. E aqui as crianças brincando no pátio da escola. A gente pode ver que é uma área bem mais arborizada, plantações, né, muitas árvores. Isso é muito legal. E o transporte? Como é que acontece o transporte escolar no campo? Vou dizer para vocês que é igual ao transporte escolar da cidade. O transporte escolar no campo possibilita o acesso de muitos alunos à escola. Na área rural, há muitas diferenças em relação à cidade, entre eles o longo caminho que muitas crianças percorrem todos os dias para chegar à escola em que estudam. Isso se deve à distância entre as moradias na área rural. Portanto, o transporte escolar é muito importante para que os alunos possam usufruir do seu direito de estudar, assim como as crianças que moram na cidade. Então, aqui, um ônibus passando para pegar as crianças. Na nossa escola acontece a mesma coisa. O ônibus passa em localidades e traz vocês para a escola. Só que no campo é muito mais distante. Então, o tempo que se passa dentro do ônibus escolar é muito maior. E aqui algumas atividades para a gente realizar. Assinale as frases que remetem ao dia a dia de uma escola rural. Então aqui vocês vão ver, ó, a escola rural atende as crianças que moram no campo. Se isso for verdadeiro, você vai fazer um X. Em torno da escola rural há muitos prédios e pouca natureza. Será que isso é verdade? Na escola rural, há disciplinas que ensinam o cotidiano do campo, como cuidados com o solo, plantio e colheita. Tanto na área urbana quanto na rural, o dia a dia na escola é muito importante para que os alunos possam conviver e aprender. A número 2 fala: reescreva corretamente a alternativa que você não assinalou na questão anterior. Então, apenas uma está errada. E você vai pegar essa que está errada e reescrever aqui nessa linha, certo? Só que de forma correta. Você vai colocar, como se você estivesse corrigindo essa frase, tá?
No material de apoio, há uma atividade para você realizar sobre o dia a dia em uma escola rural. Então, você vai lá no material de apoio e vai ver que atividade é essa, para você descobrir como é que é, tá bom? A cultura do campo. Agora a gente vai ver uma coisa que a gente não vai ter esse ano, que é uma festa junina. Muitas manifestações culturais que podemos ver hoje em dia nas cidades tiveram origem no campo. Por exemplo, as festas juninas, que ocorrem em todo o território brasileiro no mês de junho. Esse ano, zero festa junina, cuja origem remonta à comemoração da farta colheita dos alimentos produzidos na área rural. Então, o início das festas juninas foi o seguinte: para comemorar o fim da colheita, para comemorar o plantio, né, a colheita, todos os produtos foram colhidos, eles faziam uma grande festa. E essa festa era no mês de junho, porque era onde finalizava essa colheita. E aí, as pessoas que moravam no campo, né, elas usavam roupas mais simples. Muitas vezes, quando a roupa rasgava, eles costuravam retalhos de outro tecido na roupa. E era muito comum o uso do chapéu, e as mulheres faziam em casa vestidos de chita. Chita é um tecido colorido, o tecido mais barato que tinha na época. Então elas faziam o vestido para ir nessa festa. E os homens remendavam as suas calças, né, que estavam rasgadas por causa do trabalho, para que não aparecesse esse rasgado. E aí a gente passou a pegar essa cultura, né, dessa festa junina que acontece no mês de junho, por isso o nome é junina, tá? Então essa cultura dessa música, sempre tinha um sanfoneiro, sempre tinha aquele toquezinho, né, que a gente já conhece das festas juninas. Então essa era uma festa que acontecia para que fosse festejado o final da colheita e virou cultura, né, no nosso país. No norte e no nordeste do país existem festas juninas que elas duram mais de uma semana. Assim como a gente tem festas aqui que, igual o Arraial Fest, né, que passam por dias, essas festas são tão importantes para eles que também era assim. Uma coisa bem importante, a fogueira na festa junina não era apenas para aquecer, era porque não existia luz elétrica. Então era a única claridade da festa. E aí as danças, né? O sanfoneiro ficava em volta dessa fogueira e as pessoas dançavam em volta dessa fogueira para se divertir. E como a cultura da comida das festas juninas também é muito importante, por quê? Porque eles plantavam muito milho, aipim, e aí eles faziam faziam trigo. Tudo isso eles faziam as comidas típicas. Por isso que na festa junina a gente tem o milho, a gente tem a pipoca, nós temos os doces de amendoins, porque era o que eles plantavam naquela época. Então eles pegavam um pouquinho para fazer a festinha deles. E não era considerado uma festa junina. Hoje é considerado. Era considerado uma festa, uma manifestação de alegria por ter terminado a colheita. Legal, né? Então, assim, os festejos juninos promovem a valorização da cultura do campo por meio das músicas caipira, da quadrilha junina e dos alimentos nativos preparados à base de milho, amendoim e mandioca. Portanto, nas festas juninas não pode faltar milho cozido, bolo de mandioca, paçoca, pipoca, pamonha e curau. Então, aqui já é uma festa junina, né, em Aracaju, já bem organizada, bem estruturada, né, de grandes proporções, diferente das festas daquela época, aonde elas eram pequenas, somente com as pessoas que moravam nas fazendas, né, naqueles locais de cultivo. Em alguns municípios brasileiros, como Caruaru, em Pernambuco e em Campinas, em Campina Grande, na Paraíba, as festas juninas se estendem por todo o mês de junho, promovendo grandes festejos e atraindo para as comemorações. Muitas pessoas se divertem de diversos lugares se divertindo. Na sua escola, há festa junina? Música, quadrilhas e pipoca? Sim, esse ano não teremos, mas se Deus quiser, o ano que vem vamos ter sim. Festa junina é
tudo de bom sou. Assim como as festas juninas, há outros costumes e festejos que mantêm vivas as tradições originárias no espaço rural, como a moda de viola, que é a música, que retrata a vida no campo, e as comidas típicas, festas folclóricas, rodeios, crenças, manifestações artísticas e a própria forma de falar. Esses, entre outros costumes, contribuem para enriquecer a cultura brasileira. Mais uma vez a gente falando de cultura, fazendo aquele link lá com história que a gente falou sobre a cultura em tempos antigos. Então aqui a gente tem frango caipira com polenta, que é bem típico do campo, e a festa peão de Barretos, né? Festa peão do boiadeiro, lá em São Paulo. Então aqui tem uma atividade para vocês fazerem. Sobre festas juninas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Festa junina retrata a cultura do espaço rural por meio de música, quadrilha, alimentos típicos do campo. Festa junina só ocorre no campo. Milho cozido, bolo de mandioca, chamado também de aipim ou macaxeira, e amendoim são alimentos típicos do campo e, portanto, estão presentes em muitas festas juninas. A festa junina celebra a farta colheita de alimentos produzidos no campo e as suas manifestações culturais. Número 2. Por que é importante preservar as manifestações culturais do campo, como festas, músicas de viola e alimentos típicos? Por que é importante a gente nunca deixar de festejar, né? Por que é importante a gente ter sempre em mente que a gente precisa fazer esses festejos, resgatar essas culturas? Você conhece alguma festa típica que acontece na área rural do seu município ou em outros? Faça uma pesquisa, anote em seu caderno e depois compartilhe com seus colegas. Uma dica para vocês: as festas também de outros municípios, aqui nós temos o Arraial Fest, né, que acontece a cada 4 anos. E em outros municípios, como a Banarroz, nós temos a Polvilhana, tudo isso também são festas típicas de comemoração às plantações, como a polvilhana é a festa do polvilho e da banana. A Banarroz é a festa do polvilho e do arroz. E a gente tem várias outras aqui, né? Criciúma tem a festa das etnias, então municípios vizinhos e também Sombrio. O Arraial Fest, que nós temos de 4 em 4 anos, resgata a nossa cultura dos nossos antepassados, que vieram lá de Portugal e trouxeram a cultura portuguesa para nossa região, certo? Então tá, espero que vocês façam uma super pesquisa e descubram muitas coisas boas. E aproveitem e peçam para a mãe fazer uma pipoquinha hoje para a gente festejar a nossa festa junina virtual. Tá bom, meus amores? Um grande beijo e até a próxima aula.